2025 pode ser o grande ano para a XRP e para os seus investidores. Como eu já mencionei aqui no canal em alguns vídeos anteriores, muitas coisas estão caminhando a favor da XRP, inclusive a favor de um aumento no seu preço. Preço este que pode, no ano que vem, atingir o seu maior preço histórico, seu recorde, o maior preço que esse ativo já chegou. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo algumas projeções e também como os caminhos estão ficando cada vez mais favoráveis. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você saber informações sobre o mercado cripto e, claro, sobre a XRP também. Preço da XRP ainda em correção, quando a gente pega, por exemplo, na última semana ela teve uma correção de 13%, junto com várias outras altcoins também. Correção esta que é saudável, eu já alertava sobre essa correção aqui no canal, justamente após ela ter tantas valorizações e ser aqui uma das valorizações recordes dos últimos meses, tá? No mês passado, com mais de 370%, 380% de alta para uma altcoin que já é muito capitalizada. Então você imagina o quanto de capital não entrou aqui na XRP. É normal, é saudável que aconteça correções, tá? E se a gente pega, por exemplo, desde esse topo aqui, a gente tem uma correção até o atual momento de 22%. Ainda é uma correção, na minha concepção, tranquila. Se você observar, por exemplo, nessas últimas quedas aí do mercado dessa semana, 22% foi o que a maioria das altcoins caíram em um dia. Então a XRP nessa correção, na minha opinião, ainda está tranquila e ela pode sim, tá, em um curto prazo, buscar ali os seus $2, tá? Com mais algumas correções, a depender, é claro, também do que vai acontecer no mercado. O Bitcoin acaba impulsionando muito, tanto para cima quanto para baixo. Mas a gente tem algumas coisas aqui importantes, né? Por exemplo, a MicroStrategy que está fazendo grandes compras ali de Bitcoin, enquanto muita gente está com medo, muita gente com medo do próprio mercado ali, eles fizeram mais uma comprinha de 561 milhões de dólares em Bitcoin, aproveitando aqui o preço de 93 mil dólares que ele caiu no dia de hoje, então eles já aproveitam para fazer mais uma compra. Isso aqui é um indicador bem interessante, uma das empresas que mais estão aportando, por exemplo. E sobre a XRP, como eu já mencionei para vocês, o cenário está sempre positivo, né? Depois que a gente tem a vitória do Trump, eu vou falar mais sobre isso aqui também, e tem outras coisas acontecendo, a perspectiva regulatória nos Estados Unidos melhorando demais, a gente tem uma projeção mais interessante para a XRP. Separei essa matéria aqui, que ela não fala sobre a XRP, tá? Mas só para vocês verem como os pontos podem se ligar. 5 previsões que a própria Coinbase, a maior exchange dos Estados Unidos, está fazendo para o mercado cripto em 2025. Muitas delas têm envolvimento aqui indireto com a XRP. Por exemplo, desenvolvimento positivos para ETFs de criptomoedas. Então, a própria Coinbase aqui na sua análise acredita que o mercado de ETFs para novas criptomoedas deve crescer. Uma das maiores candidatas para ter um ETF é a própria XRP. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin após o lançamento do ETF. A gente tem um poder aqui de aquisição muito maior, tá? Porque até mesmo o investidor tradicional pode passar a aportar nesses ativos. Com as questões regulatórias encaminhando muito bem, é muito possível que aconteça realmente novos ETFs e de novas criptomoedas. No relatório, eles sugerem sim que os ETFs vinculados a ativos como XRP, Solana e Litecoin podem ser aprovados, tá? E a XRP, ela tem ali também a facilidade de ser uma grande empresa já dentro dos Estados Unidos, então ela tem, na minha concepção, essa maior facilidade. Se isso acontecer, muda o patamar, por exemplo, da própria XRP, por mais que ela já tenha crescido demais. Outra previsão da Coinbase, olha só, a adoção global das stablecoins. Se você está acompanhando aqui o canal, você viu que o que aconteceu recentemente, nessa semana, 6 dias atrás, a Ripple teve, enfim, a aprovação para a criação da sua própria stablecoin. Então a XRP tem agora também dentro do seu ecossistema o RLUSD, que é uma stablecoin voltada inclusive para grandes empresas, grandes investidores e para um mercado de maior adoção. Então eles parecem estar se preparando muito bem para esse cenário também. Fala-se também sobre o crescimento do DeFi,
queira ou não, há a possibilidade da XRP se incluir no DeFi justamente por causa dessa stablecoin, tá? E quando a gente fala, por exemplo, da questão política ali dos Estados Unidos, a gente sabe que a SEC, por exemplo, foi o maior carrasco por anos, justamente com perseguições, com o famoso processo que não acabava nunca e no final teve um desfecho sim favorável, né? Ainda continua o processo, mas os últimos desfechos foram favoráveis para a XRP, isso já é positivo, mas agora tudo mudou. Vai ser nomeado o novo presidente da SEC, que é pró-cripto, Paul Atkins, já falei sobre isso, e o Trump segue nomeando outras pessoas para o governo ali que são pró-cripto. Isso aqui vai favorecer demais, ainda mais, por exemplo, as empresas ali que foram mais prejudicadas. Foram elas, a Coinbase, a Kraken e a XRP. Foram as 3 instituições que mais se ferraram com isso. Então, o cenário está revertendo aqui, tá? Ele nomeia aqui, então, agora um conselheiro de assessores econômicos, que tem a tarefa de aconselhar o presidente sobre questões econômicas. E esse cara aqui é o Stephen Miran, que é um cara já declaradamente aí a favor de cripto. Então, se a gente antes estava num terreno muito hostil para XRP, as coisas estão ficando completamente o contrário, estão ficando favoráveis, tá? E de maneira inteligente, há um posicionamento da Ripple aqui em apoiar o Trump. Por exemplo, a Ripple doará 5 milhões de dólares em XRP para a posse do Trump em janeiro. Então, eles estão de maneira inteligente apoiando o cara que está também movimentando todo o mercado, goste ou não, tá? Às vezes a gente fala aqui, por exemplo, sobre o Trump, tem gente que não gosta por questões políticas. Galera, não, meu objetivo aqui não é o viés ideológico nem nada disso. É uma análise do que deve acontecer com o mercado. A gente sabe que o objetivo do Trump é ter uma grande reserva de bitcoins, então fazendo isso já vai crescer muito o mercado, já favoreceria a XRP, está nomeando pessoas pró-cripto em todos os órgãos ali, em tudo que envolve a parte de finanças, isso também deve favorecer a XRP, que mais teve prejuízos, né, em relação a isso, então as coisas estão sim positivas. Antes de eu falar do preço que a XRP pode chegar, quero falar da Sócio.com, que é patrocinadora desse vídeo, e aqui é muito interessante, tá, galera? Porque você tem uma estrutura gigantesca de fã-clube, de tokens de fãs. Você pode, por exemplo, ter o token do seu time, mesmo que esse time seja do Brasil, tem token do Flamengo, do Santos, do Corinthians, do Atlético Mineiro, tem token do UFC e dos principais clubes do mundo, como Barcelona, Milan. Além de ser um token que você poderia, lembrando isso aqui não é recomendação de investimentos, especular uma valorização do próprio token, cada token específico vai ter os seus próprios benefícios aqui, tá? Você pode ver, inclusive, no próprio portal deles aqui, diversos torcedores ao redor do mundo, entusiastas de esporte ao redor do mundo, também na Fórmula 1, por exemplo, que se beneficiaram por ter esses tokens, tá? Tirando foto com jogadores, com premiações, enfim. E eu vou deixar essa página para vocês conferirem, que tem todos os tokens criados aqui pela Sócio.com. Detalhe, são tokens oficiais, tá? Tokens aqui oficiais dos próprios clubes, que é incubado pela Sócio.com, na blockchain da Chilis, que eu já falei sobre ela aqui no canal. Dito isso, vamos voltar, os links vão estar na descrição, tá? Vamos voltar em relação ao preço da XRP, tá? Olha só que interessante, o CTO da Ripple provocou uma discussão aí nas redes sociais, supostamente, tá? Vamos colocar supostamente aqui, falando sobre um possível 10x para a XRP. O CTO é o David, tá? E ele colocou aqui, fez uma publicação sobre 10 vezes, e aqui a própria matéria explica que esse 10x foi escrito de uma maneira, entre aspas, errada ali, para que desse a entender algo como, por exemplo, uma própria multiplicação para a XRP. Isso gerou um embate aí, uma euforia em toda a comunidade. E eu quero que você deixe nos comentários se você acredita que seria possível, por exemplo, a XRP chegar ao preço de 10 dólares. Eu vou comentar a minha opinião aqui para vocês, e tem a opinião de um trader famosíssimo aí no mercado, que é o Dark Defender, que ele faz uma projeção gráfica aqui para onde a XRP chegaria a casa de 5 dólares e 85 a 8 dólares e 76, segundo ele, em um curto prazo. Ele não menciona aqui quanto tempo seria, tá? E, cara, essa projeção vai muito de encontro àquilo que eu penso, tá? Eu já vou falar o preço, fica entre esse valor, justamente entre esse valor que ele colocou aqui de 5 a 8 dólares, tá? Uma coisa que a gente tem que olhar para a XRP quando a gente fala no seu preço é ainda o seu valor de mercado, tá? Por mais que tem pessoas que defendam que ela possa transcender o valor de mercado do mercado cripto como um todo, tá? Porque ela é um ativo que está um pouco além do próprio mercado cripto, tá? É um sistema de pagamentos, enfim,
muitos consideram e de certa forma uma moeda centralizada, tem pessoas que não investem por isso, tem pessoas que até a preferem por causa disso. O fato é que hoje a XRP é a terceira maior cripto do mundo, tá? A gente não considera, por exemplo, o SDT, que é uma stablecoin. Ela passa a BNB, passa a Solana, que despontou demais no mercado, a Dogecoin, que teve uma grande alta também, foi ultrapassada pela XRP, e acontece que ela acabou esticando um pouco, tá? Ela acabou tendo uma precificação já elevada nos últimos meses, tá? Principalmente no mês passado. Então, quando a gente fala para um curto prazo, não é tão simples olhar para uma valorização do criptoativo em si, mas eu ainda acredito ser possível por todo esse cenário que está se desenhando favorável. Qual que é a minha projeção? E eu já até mencionei sobre ela aqui no canal. Hoje a XRP ela tem uma capitalização de 120 bilhões de dólares, tá? Isso aqui é muita grana mesmo, inclusive é muito maior do que grandes empresas do próprio Estados Unidos, tá? Mas para chegar a maiores alçadas, a gente teria aqui uma necessidade de mais injeção de capital, e cada vez que um ativo caro ele vai ficando mais valorizado, ou seja, ele fica ainda mais caro, é difícil acontecer as suas multiplicações, tá? Fica ainda mais difícil. Mas a gente viu a própria XRP mesmo sendo cara, valorizando algo aí próximo de 400%. Do preço atual, da casa de 2 dólares e 17 em uma projeção positiva, aqui considerando, tá? Que, por exemplo, o próprio Bitcoin esteja bem e possa chegar ao que eu acredito que seja na casa dos seus 140 a 160 mil dólares, isso quem sabe no meio do ano que vem, por exemplo, até a metade do ano que vem, e o preço atual de market cap, todas as mudanças que estão acontecendo, vamos dizer assim, Ripple, né, Pro XRP, eu acredito que ela possa sim superar, por exemplo, o seu último ATH, que já faz muito tempo, inclusive, tá? Que foi na casa dos 3 dólares e 84. Então até lá nós teríamos aqui uma valorização de 76%, e eu acho que superando o seu ATH, ela tem potencial para ir além, tá? Minha concepção para XRP daqui para frente é dobrar de valor, tá? É fazer mais 100%, por exemplo, mais 200% em uma análise, minha análise de curto prazo, tá? Não é uma análise de longo prazo, por exemplo. Eu estou olhando mais para o curto prazo nesse momento, até porque a gente não sabe até onde vai esse ciclo de alta. Se vai dar tempo de olhar para o longo prazo em uma alta contínua para o criptoativo. Meu alvo ficaria entre aqui os seus 5 dólares e os 6 dólares, colocando, vamos dizer assim, o teto nessa minha projeção de curto prazo, tá? Ou seja, aproximadamente ali umas 180% de valorização do preço atual para o criptoativo, tá? É por isso que eu já disse aqui no canal, eu fiz um vídeo uma certa vez, já expliquei essa questão também, falando, olha, não é qualquer um que vai ficar milionário como vendem a ideia, por exemplo, com o XRP. Você vai comprar XRP, as pessoas acreditam que vão comprar R$500, R$1.000 e vão ficar milionários com criptoativo. Eu discordo disso, tá? Eu acredito sim ser um bom ativo, tenho em carteira, faz parte da minha diversificação. É uma das altcoins que eu estou olhando para aportar, por exemplo. Ontem eu fiz um vídeo com 15 criptomoedas interessantes já para janeiro de 2025. Entre essas 15 eu coloquei a XRP. Eu acho interessante até pela solidez e por tudo que está acontecendo. Mas eu não olho aqui com um potencial de altíssima assimetria. Muita gente fala aí no famoso 10 dólares, né? O mercado gosta de trabalhar com números redondos assim também, né? 10 dólares não é um cenário impossível, mais 360%, por exemplo, não é impossível, mas eu acredito ser difícil de acontecer. 100 dólares, como muitos se falam, aí já é algo que vai chegar a um patamar desconhecido pelo próprio mercado cripto. Para acontecer isso, precisaria chegar a um patamar inimaginável nesse exato momento, tá? Portanto, galera, acredito sim em uma projeção interessante para a XRP, estou olhando com bons olhos tudo que está acontecendo e estou informando aqui vocês, e acredito sim, na minha análise, não é recomendação de compra, que ainda acontecerá valorizações para o criptoativo. Não tanto quanto se espera talvez, mas na minha projeção, uma valorização aí saindo de 2 dólares agora, podendo ainda corrigir nas próximas semanas, mas para um topo de ciclo na casa de 4 a 6 dólares. Eu quero saber a sua projeção. Até o topo desse ciclo, quanto que você acredita que a XRP possa chegar? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo conteúdo.